Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estou aqui com a presença mais uma vez do nosso querido professor e pastor Felipe Fulaneto, mais conhecido como Fulaneto. E para você que já ouviu esse episódio, hoje ele não vai precisar se apresentar tudo de novo, e a gente vai querer focar um pouco hoje na nossa conversa, no nosso bate-papo, sobre a aula que ele está dando aqui para a gente no CT, que é Teologia do Sofrimento. Para você que nunca ouviu falar na história, pode soar um pouco estranho, mas eu quero te convidar a ficar até o final desse episódio, para você poder entender o que está por detrás da teologia do sofrimento e por que ela é importante para nós cristãos. E aí, professor, pode falar um pouquinho. Fala galera, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar então de um tema tão difícil que muitas pessoas não gostam, tem medo, tem arrepio, que é falar de sofrimento. Bom, se você não assistiu o último podcast, o último episódio, meu nome é Felipe Fulaneto, sou pastor da Igreja do Nazareno, sou de Campinas, São Paulo, pastorei uma igreja, sou coordenador de um seminário e atualmente assumi a coordenação também, diretoria da agência missionária da minha denominação no Brasil. Bom, falar sobre teologia de sofrimento, né? Antes de vocês achar o que vocês pensar assim, sobre teologia de sofrimento, eu sei que nós temos na nossa cultura muitos mitos, medos, angústias sobre o sofrimento que a gente não gosta, né? E claro, ninguém aqui vai falar que sofrimento é prazeroso, que nós queremos e desejamos o sofrimento, mas o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Não sei se você está sofrendo hoje, se você já sofreu, mas eu digo para você que todo mundo vai passar em algum momento da vida sobre o sofrimento, é inevitável. Isso nós vemos inclusive na própria palavra de Deus. Mas nós temos alguns mitos sobre o sofrimento que nós fazemos, como que cristão não tem dor, não tem tristeza, que se nós somos cheios do Espírito Santo nunca vamos passar por nenhum problema, ou que nosso Deus sempre nos livra de todos os maus, que Ele nunca vai deixar a gente sofrer demais. São mitos que infelizmente isso causa muito mais dano à igreja do que benefício. Na verdade, a teologia do sofrimento, para você que nunca ouviu, é uma busca na Bíblia, por isso que é teologia, de como e da onde, por que nós sofremos, da onde surge o sofrimento e como nós podemos responder ao sofrimento. Qualquer pessoa, seja cristã ou não, passa por sofrimento, vai passar, e como a Bíblia nos dá força e direção com relação ao sofrimento. Basicamente isso é teologia do sofrimento. E para vocês poderem entender também um panorama geral, a gente aprendeu a identificar a teologia do sofrimento no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Entendemos que Paulo, nas suas cartas, carrega muita informação sobre a teologia do sofrimento. E, Fulaneto, agora trazendo um panorama mais para gente como igreja. Daqui a pouco a gente começa a falar um pouco sobre a visão do missionário com essa teologia do sofrimento. Mas para a igreja, por que é importante a gente entender que a gente como ser humano, a gente vai sim passar por um sofrimento? Como a gente consegue enxergar Deus também nesse sofrimento, entender à luz da Bíblia essa importância, né? Porque hoje a gente está vivendo, infelizmente, em algumas congregações, muitos coaches trazendo muita teologia da positividade, enfim, e acaba que traz muita confusão na mente, principalmente dos novos na fé. Sim. Então eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre essa matéria da teologia do sofrimento, como igreja primeiro. Claro. Bom, eu acredito assim, como eu estava falando que isso é um fato, não é uma profecia ruim, mas é um fato que todos nós passaremos por dificuldade e sofrimento, é inevitável. Agora, se nós não soubermos lidar com o sofrimento, ele sem sombra de dúvida pode ser uma ferramenta de destruição da fé, destruição da sua vida, da sua família, se nós não soubermos lidar com o sofrimento. Então, por isso que nós estudamos a teologia do sofrimento, para entender o que a Bíblia fala do sofrimento, para nós estarmos preparados quando chegar. Então, você que está me ouvindo, eu não quero ser profeta de más notícias, mas essa é a verdade, vai chegar algum momento da sua vida, você vai passar por dor e sofrimento, é inevitável. Agora, como nós respondemos isso? Como nós lidamos com isso? Então a Bíblia, ela nos dá tanto respostas do porquê que existe o sofrimento, que aí nós vamos para o pecado, ele é a maior causa, é a causa do sofrimento. Se não houvesse o pecado, não teríamos nada de ruim, de sofrimento que nós temos, mas também nós tiramos alguns mitos.
Por exemplo, há um texto bíblico que os apóstolos chegam para Jesus e perguntam para ele, por causa de um homem que nasceu cego, se a culpa era do próprio cego ou do pai, para ele ter nascido cego. Porque o conceito teológico dos judeus daquela época era uma dicotomia: ou se eu tenho algo ruim é porque eu pequei, se eu tenho algo bom é porque eu servi a Deus e fiz algo bom, obedeci. Então na cabeça deles era muito nítido isso. Se eu tenho sofrimento é por causa de pecado, por causa de uma maldição de Deus. E quando nós vamos olhar na palavra de Deus, a própria resposta de Jesus, ele fala para eles: não foi nem ele nem o pai, nenhum dos dois pecou, mas isso foi feito para manifestar a obra de Deus, para a glória de Deus ser manifestada aqui. Ou seja, os problemas que nós passamos nem sempre oriundam por nosso pecado, por demônio, por falta de fé, por falta de alguma coisa. Infelizmente nós estamos aqui e o pecado que jaz no mundo, todos nós somos suscetíveis a termos perdas, dores, situações adversas. E aí quando nós vamos na palavra de Deus, ela nos dá alento e direção que nosso Deus continua sendo o Senhor e nos direciona mesmo nesses momentos mais difíceis. Então, por que toda a igreja deveria estudar, não só os missionários, mas todos? Porque todos nós podemos passar por momentos difíceis e esse momento de sofrimento, de dor, se tornar um instrumento para a glória de Deus. Porque imagina, você passa por uma dificuldade tão grande, mas você ser fiel ao Senhor, não duvidar da sua fé, não duvidar de Deus, mas manter-se firme, porque você entende que qualquer um pode passar. A pergunta por que eu está errada, mas por que não eu também posso passar, e isso pode ser também um instrumento para o nome de Deus ser glorificado. Então se você está passando uma dificuldade, alguém olha para você, você mantém-se firme, servindo ao Senhor, alegre, e o que acontece? Aí ele vai perguntar: o que você tem que eu não tenho? Aí você fala: eu tenho Cristo na minha vida. Então presta atenção na sua vida. Os momentos mais intensos de oração, de busca do Espírito Santo, de busca de Deus, foi provavelmente nos momentos mais difíceis da sua vida. Então o sofrimento não é para destruição, mas ele faz para a construção da nossa fé, da nossa vida. Se não fossem os problemas da nossa vida, nós não seremos quem nós somos. Nós aprendemos muito mais nos momentos mais difíceis. Então a teologia do sofrimento nos prepara para quando chegar isso. Então quem é missionário ou não importa. Aqui nós estamos, claro, no centro de treinamento missionário, mas isso é para todo mundo, né? E você sendo pastor de igreja, né? Como que você pregaria para uma igreja, né? Porque, como eu disse, né? Hoje, infelizmente, a gente tem escutado de tudo, né? E ninguém quer sofrer, a realidade é essa, né? Como trazer esse tema tão importante para uma igreja local, por exemplo? Bom, primeiro, você tem que pregar a Bíblia. A Bíblia, ela mostra de capa a capa sobre o sofrimento. Você que estava aqui, eu mostrei desde o Antigo até o Novo como é recheado de textos bíblicos sobre o sofrimento. Eu vou ler um que está em 1 Filipenses capítulo 1, versículo 29 e 30, que diz assim: pois ele tem dado a vocês, presta atenção, que Deus tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Paulo aqui está escrevendo para os filipenses. A cidade de Filipos foi a primeira cidade que Paulo chegou depois que ele recebeu aquela chamada do homem macedônio. E ele chega lá e começa a pregar ali em Filipos, que é justamente uma cidade europeia. E quando ele prega ali, ele é açoitado, preso junto com Silas, que é a famosa história que eles estão cantando e há o terremoto. E ele Paulo sofreu pregando lá. E ele diz isso para a igreja, que o privilégio não é somente crer nele, ou seja, nós não temos somente um privilégio, uma bênção de sermos salvos e crer nele, mas também o privilégio, como ele disse, sofrendo com Jesus. Claro, tem muitos outros textos que eu poderia ler, mas eu como pastor, quando eu estou pregando na minha igreja, eu mostro sempre para os membros que o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Se alguém pregou para você, ensinou que se vir a Jesus todos os seus problemas vão ser sanados e solucionados, isso é errado, isso é mentira, não é verdade. Olha para a vida dos cristãos na história, olha na Bíblia, todos os profetas sofreram, Jesus sofreu, o Paulo sofreu, Pedro sofreu, os apóstolos, os líderes. Olha para a história do cristianismo.
Sofrimento sempre esteve também parte de tudo que eles tiveram, mas mesmo assim, o Senhor nunca os abandonou. Eu entendo que Deus tem como eu digo, chamado de irmãs siamesas, que a siamesa é quando nasce grudado, né? Então, aonde tem um sofrimento por Cristo, a glória de Deus acompanha aquele. Então, Deus nunca nos desampara. É isso que eu prego e mostro, como o sofrimento faz parte, mas a glória de Deus sempre está conosco. Uma coisa que eu achei 100% muito interessante na nossa aula foi quando você falou um pouco sobre a questão da gente não pegar o sofrimento e se colocar no lugar de vitimismo. E também, principalmente, que me pegou bastante na aula, foi quando você falou que a gente precisa ser participante do sofrimento também de Cristo. E uma coisa interessante é que Cristo, quando Ele se sacrificou, foi um sacrifício por completo. Então, eu, com todo o meu sofrimento, né, eu não vou ocupar nunca, jamais, o lugar de tudo que Cristo sofreu por mim. Eu queria também que você comentasse um pouco sobre isso. Esse é um texto bíblico que o Paulo fala que ele está levando o sofrimento de Cristo no corpo dele e completando o que o Senhor fez, está em Colossenses, o que o Senhor Jesus fez. Parece, quando você lê ali, que Jesus não foi pleno, não completou toda a obra na cruz, como se faltasse algo do sofrimento de Jesus, e não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer naquele texto de Colossenses é que o sofrimento de Jesus na cruz foi conhecido e divulgado para os judeus, e agora no corpo de Paulo, no sofrimento que Paulo estava passando, ele estava estendendo, levando esse sofrimento de Jesus para ser conhecido em todos os povos. Ou seja, em outras palavras, nós somos representantes de Cristo no mundo, e nós levamos as marcas de Jesus dentro de nós. Então, o nosso sofrimento, a nossa dor deve refletir a glória de Deus. As pessoas verão em nós Jesus Cristo. Não é que nós salvamos alguém. Isso é um erro muito crasso dentro da teologia do sofrimento, que pode achar que o sofrimento é como se fosse uma síndrome messiânica, onde nós podemos nos salvar ou salvar outro com o nosso sofrimento, e não é isso que nós cremos. Pelo contrário, o nosso sofrimento não é para salvação, o nosso sofrimento é para propagação. Então, a cruz de Cristo foi para salvação, para propiciação. A nossa cruz é para propagação do Evangelho. Então, há uma grande diferença, e eu acho muito bonito quantas pessoas estão internadas, estão de camas, passando por dificuldades, mas louvam a Deus, servem a Deus, e outras pessoas em volta olham aquilo e creem em Cristo Jesus. Por exemplo, há um autor chamado Justo Gonzalez que diz que nos primeiros séculos a igreja cristã, que era muito perseguida pelos romanos, e muitos morriam, eram levados para as arenas dos gladiadores, o Justo Gonzalez diz que o martírio, ou seja, a morte literal por Jesus, foi uma das maiores ferramentas para o crescimento da igreja. Tanto é que Tertuliano, um contemporâneo dessa época, no século III, diz assim, que o sangue dos cristãos é semente para a igreja. Ou seja, quanto mais matam os cristãos, mais cresce a igreja. É o que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, mesmo que haja perseguição, sofrimento, dor, talvez você está me ouvindo, você passa dificuldades por ser cristão, e eu digo para você, manter-se firme e perseverante, porque no final eu creio que o Senhor Deus há de abençoar e fazer a vontade dele. Uma coisa importante para falar também é que, por exemplo, se você estiver passando por um sofrimento, e se você está vivendo uma vida de piedade ao Senhor, uma vida sendo com esse entendimento que você está em Cristo, não está vivendo uma vida em pecado, e está passando por um sofrimento, você pode também ver com um outro olhar, que o teu sofrimento também vai glorificar a Deus, que as pessoas vão olhar para você, como o pastor já falou aqui, e eles vão ver Cristo em você, vão querer saber por que você tem tanta força, por que você também vê beleza em tanto sofrimento, porque você entendeu que através desse sofrimento também o nome de Cristo vai ser glorificado. Eu acho que quando você tem essa perspectiva totalmente mudada, né, você entendeu realmente que o Evangelho é o Evangelho completo. Sim. Jesus falou que a gente teria aflições nesse mundo. Mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Claro que eu não quero aqui romantizar a dor, a perda de um ente querido, uma enfermidade crônica, tudo isso é ruim. Não estou dizendo que isso é tudo lindo e maravilhoso e você vai curtir. Nós não estamos falando que nós temos prazer na dor, prazer no sofrimento. Nós temos prazer em Cristo, que apesar da dor e do sofrimento, nós possamos ter felicidade.
Há um versículo, está lá em Gênesis 50, onde José, respondendo aos seus irmãos que o vendeu como escravo, e nós sabemos a história de José, que ele ficou por muitos anos como escravo, depois foi preso, mas quando ele virou o governador ali do Egito, e o homem mais poderoso do mundo só embaixo do faraó, ele responde aos seus irmãos dizendo assim, que vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Cristo, e aí Paulo mesmo diz lá, que ele soube viver com riqueza e na escassez, com comida ou sem comida, bem ou mal, então tudo posso, porque eu já passei pelas coisas mais difíceis e as coisas boas, o Senhor coopera aquilo para o bem. Então se você serve ao Senhor e não se desanima no meio das dificuldades, Ele vai dar força para você. E tem um texto, Romanos capítulo 5, para mim ele é extraordinário, que Paulo vai falar sobre a tribulação, onde ele fala que a tribulação gera para nós perseverança, perseverança, experiência, e experiência, esperança. O que Paulo está falando ali, é que quando nós passamos por sofrimento e dor, se nós perseverarmos, há uma condição, se perseverar, quando você persevera, você gera experiência, ou seja, maturidade, crescimento, você aprende, você cresce na vida, e quando você tem experiência, gera esperança. Por que esperança? Porque a próxima vez que você passar por uma outra dificuldade, outro problema, você vai lembrar de tudo que você passou, ou seja, a experiência gerou maturidade, crescimento, você vai lembrar de tudo que já passou, e gera esperança. Você fala, opa, se eu já vivi isso, já superei isso, tal, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e sempre será, te dá esperança. Então a tribulação, o sofrimento, ela nos faz crescer, nos amadurece, e depois somos usados por Deus para abençoar outras pessoas. Perfeito. Então eu acredito também que através desse podcast pode te dar até um ânimo aí, uma esperança, para você também ver a vida com uma outra ótica. Exato. Porque infelizmente, como eu já disse, a gente tem escutado tantas coisas, como se todo mundo que estivesse passando por tribulação e sofrimento é um maldito, ou fez alguma coisa e está pagando por esse pecado, enfim, quando na verdade é preciso você ter esse discernimento espiritual. E é uma coisa também que a gente falou muito forte dentro da nossa aula, é que como cristão a gente precisa ter esse discernimento espiritual para poder entender aquilo que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor está nos movendo, porque também faz parte do nosso percurso como cristão. E agora falando um pouco, professor, sobre essa teologia do sofrimento numa perspectiva agora mais missionária. Como que nós, sendo missionários, precisamos avaliar, levar em consideração a teologia do sofrimento? Olha, claro que aqui eu estou falando mais para missionários, porque nós estamos numa agência missionária, mas a teologia do sofrimento é aplicável para qualquer pessoa. Eu entendo aqui que a teologia do sofrimento é tão útil para o missionário, porque o missionário é uma das áreas, posições, se eu posso chamar de profissão, que mais está envolvido com o sofrimento, tanto alheio de outras pessoas, de pessoas que você convive, você está sempre cuidando, aconselhando e pregando, então há o sofrimento de outros, mas também do próprio missionário, que está longe da família, às vezes tem perda de entes queridos, a dificuldade cultural, linguística, financeira, então ele vive em constante contato com dor e sofrimento, seja dele mesmo ou de outro. Então a teologia do sofrimento prepara o missionário para lá. Então, por exemplo, em sala de aula eu falei sobre a dificuldade de adaptação cultural, falei da dificuldade de brigas de relacionamentos entre equipes, entre os cônjuges, e como nós precisamos nos preparar para aquilo, porque tem gente que acha que ser missionário vai ser mil maravilhas e vai ser tudo perfeito, e não vai ser. Ou também o contrário, tem gente que acha que vai ser tudo ruim, vai passar fome, vai ser tudo ruim, também não é. Tem coisas boas e difíceis no campo missionário, e tudo bem. E se você estar bem preparado para isso, inclusive o sofrimento pode ser um mecanismo de alcançar vidas. Em Atos 1:8 diz lá, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha lá, do grego, é mártir. Mártir é alguém que morre por uma causa. Então Jesus está deixando bem claro que para nós alcançarmos as vidas, alcançarmos os povos, para nós pregarmos o Evangelho, tem que ser de uma evangelização martírica, ou seja,
crucificando o eu, morrendo para esse mundo e vivendo para Cristo, vai ter dor, vai ter dificuldade. Olha toda a história cristã, em qualquer época, em qualquer igreja, denominação, sempre houve lutas e dificuldades para plantar igreja, para ganhar vidas para o Senhor Jesus, e faz parte. Olha para tantos homens e mulheres, famosos ou não, todos eles passaram por lutas e dificuldade. Então, a teologia do sofrimento prepara o coração do missionário, o pastor, quem que seja, para que quando chegar, que vai chegar a dor, esteja mais preparado. Não significa que não vai sofrer, porque é impossível a gente evitar o sofrimento na vida da pessoa, mas é para preparar, para ter as respostas e a reação melhor em meio ao sofrimento. Perfeito. Para terminar, Fulaneto, se tiver alguém nos ouvindo passando por alguma situação dessa de sofrimento, eu queria que você deixasse uma palavra agora para a gente finalizar nosso episódio de hoje. Claro, meu querido, uma palavra que eu gostaria de deixar para você é que quando nós mudamos a nossa perspectiva de olhar para a nossa dor, não mais com um olhar só para o sofrimento da dor, mas olhar o que aquilo pode redundar, pode gerar para o reino, principalmente para a eternidade. Paulo diz assim que o sofrimento que ele está passando na terra não se compara com o peso da glória. E olha, Paulo sabia o que era sofrimento, passou por 3 açoites, um apedrejamento, um monte de sofrimento, de perseguição, um monte de problema, mas ele mesmo disse que é pequeno, leve e momentâneo comparado com o peso da glória. Quando nós nos colocamos a perspectiva da eternidade, tudo que passamos aqui, nada é comparável, fica ínfimo, pequeno. E eu encerro então com o texto de Apocalipse 21, onde Deus diz que lá no novo céu e nova terra, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luta, não haverá mais essas coisas, porque as primeiras coisas se passaram. Ou seja, tudo isso que nós vivemos vai passar. E eu creio que o nosso Senhor, servindo Ele, crendo nele, Ele vai recompensar. E um dia estaremos na glória eterna. E toda a nossa dor vai ser esquecida. E estaremos com Ele eternamente. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela participação. Claro. E que esse episódio possa falar melhor ao seu coração. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.